Bom dia, Jacareí. Hoje é quinta-feira, dia 3 de novembro, agora são 9h07. Você vai ver em nosso telejornal como foi a posse da prefeita e do presidente da Câmara por um dia. Vai conferir também informações sobre as inscrições para a tradicional corrida de rua que acontece aqui na cidade. E ainda, no segundo bloco, vamos receber a presidente da OAB de Jacareí, Ana Maria Ribeiro. Ao meu lado estão os jornalistas Ícaro Leal e Cibele Sugano. Depois de um feriadinho, né? Muito bom dia a vocês, como é que são? Bom dia, Daniel. Bom dia, Cibele. Tudo certo. Tudo tranquilo e vocês? Revigorados. Limpei bastante a casa, bastante trabalho no final de semana, prolongado, mas aproveitando, estamos aí. Né? Aproveitando também. Aproveitando para botar em dia a limpeza da casa e a organização da família. Tá certo. Ícaro, qual é o destaque que você traz para a gente hoje? Bom, o destaque que eu tenho para hoje, né, é a conquista da Taça Tupi por conta do Jacareí Rugby. Né, foi uma partida que foi disputada no domingo passado, né, no dia 30, lá no estádio Martins Pereira, São José dos Campos. Teve a presença de mais ou menos umas 300 pessoas e que contou com essa vitória do Jacareí, que retorna agora para a primeira divisão do rugby brasileiro. Né? É uma conquista que era muito esperada, né? Eles esperavam muito, estavam bem ansiosos para esse jogo e que deu certo o planejamento do ano inteiro, né? Que era realmente retornar a essa primeira divisão. O jogo foi 14-12, né, contra a Poli de São Paulo, e agora eles provavelmente pode ser que tenha um outro campeonato agora no fim do ano, que é o Paulista de Sevens, né, que é com 7 jogadores, e que eles já foram campeão em fevereiro desse ano, e vamos torcer, né, para que venham mais títulos para o Jacareí. O Jacareí que já foi campeão dessa Taça Tupi em 2014 e agora é bicampeão dessa Taça Tupi. E a torcida faz toda a diferença também, né? Exatamente. Tá certo. Cibele, qual é o seu destaque? Meu destaque, Daniel, é que hoje, às 18h30, vai ter aqui na Câmara Municipal a audiência pública da saúde, prestação de contas do segundo quadrimestre. Todos vocês estão convidados, também vai ser transmitido pela TV Câmara Jacareí e é muito importante a sua presença, a sua participação, pelo menos o seu conhecimento sobre os investimentos da nossa cidade na área de saúde. Então, hoje, às 18h30, audiência pública da saúde, Daniel. É muito importante até para que todos possam ter uma noção maior daquilo que é investido na parte da saúde também, para que possa também acompanhar e orientar os próprios vereadores que estarão por aqui, né, na próxima legislatura também, né? E ter uma noção de como vai ser o investimento no ano que vem, que vai ter um outro governo. Então, é bem importante ter uma noção disso tudo, onde que vão estar os investimentos ano que vem e como é que foram os investimentos até agora, com os hospitais e toda a rede de saúde que a gente tem aí hoje. A área de saúde que sempre recebe muita atenção por parte de todos, porque influencia diretamente, né, a toda a população. Então é importante. Bom, e por conta do feriado do Dia do Servidor, a sessão ordinária foi transferida para amanhã, sexta-feira. E para saber sobre os projetos que estarão na ordem do dia desta sessão, dessa 36ª sessão do ano, vamos falar com a repórter Mayara da Mata, que está no plenário da Câmara. Mayara, bom dia. Quais são os projetos que estarão ou estão na ordem do dia para amanhã? Olá, Daniel. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Câmara Jacareí. Como você falou, em função do feriado, a sessão ordinária acontece nesta sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Essa que é a 36ª sessão ordinária. Na pauta da ordem do dia de amanhã, temos 2 projetos de lei. Esses 2 projetos tratam do uso do transporte público aqui no município de Jacareí. O primeiro projeto de lei ele é de autoria do vereador Edinho Guedes, e esse projeto trata da liberação da catraca dos ônibus a pessoas obesas e gestantes aqui do município de Jacareí. Esse projeto é de autoria do vereador Edinho Guedes. Um segundo projeto de lei é um projeto que trata sobre a emenda da lei orgânica do município e também sobre o transporte coletivo gratuito a pessoas portadoras de doenças crônicas em tratamento. Esse projeto ele é de autoria dos vereadores Rogério Timóteo, Ana Lino, Arildo Batista, Edinho Guedes e Paulinho do Esporte. Portanto, 2 projetos que tratam aí sobre a gratuidade do transporte público aqui no município de Jacareí. Lembrando que a sessão ordinária acontece amanhã, sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, e a sessão ordinária é exibida ao vivo aqui pela TV Câmara Jacareí, nos canais 61.4 aberto digital e no canal 12 da NET. Essas são as informações de hoje. Daniel, eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Mayara, muito obrigado pelas informações. Ícaro Leal, amanhã, excepcionalmente, sessão ordinária, com 2 projetos amanhã, na sexta-feira, e são 2 projetos também importantes que chamam a atenção, né? Isso, esse primeiro projeto do vereador Edinho Guedes, ele trata, na verdade, ele quer dar um maior conforto para essas pessoas que
que são obesas e que estão grávidas, né? Porque a pessoa, quando ela está obesa ou ela está grávida, ela tem aquele certo constrangimento de passar naquela catraca, né? É um espaço muito reduzido. Então, para evitar esse tipo de constrangimento, dar mais conforto para a pessoa, talvez seria como se fosse uma autorização para que ela pudesse sentar ali no banco da frente e não precisasse passar pela catraca, né? Talvez a pessoa se sinta um pouco constrangida por esse fato, né? Vale lembrar que ela não isenta as pessoas de pagarem a passagem do ônibus. Seria apenas uma autorização para ela ficar ali na parte da frente do ônibus, ou seja, ela teria que pagar a passagem normalmente, seria apenas essa autorização. O segundo projeto, na verdade, eles, por se tratar de uma emenda, né, a lei orgânica, então precisa-se da autorização, na verdade, da assinatura de mais vereadores para entrar na ordem do dia, né? Por isso que tem essa quantidade também de vereadores que assinaram esse projeto. Então, pretende sim dar gratuidade aos pacientes de doenças crônicas, né? Que a mais conhecida, por exemplo, é a diabetes, né? Que é uma doença que a pessoa tem que conviver, ela tem que fazer um certo tratamento, há vários graus dessa doença, né? Então a pessoa ela realmente passa por certa dificuldade para se locomover, para andar, às vezes para pegar um ônibus. Então, assim, eles observaram esse tipo de dificuldade que essas pessoas têm, né? E até no próprio projeto diz, né, que as pessoas que têm doenças crônicas e que estão em tratamento, né? Então, assim, isso claro, facilitaria a vida de todos que têm essa doença, né? Até dos próprios acompanhantes, né? Então, são projetos ameniza um pouquinho também, né? Exatamente. Porque existem até muitos gastos que a pessoa faz, né, em função do próprio tratamento, com relação a mais idas aos médicos, né, a mais atenção com relação a isso. Acho que é uma forma realmente de amenizar um pouquinho aquilo que ela já vem enfrentando, né? O seu próprio tratamento. Exatamente, não só o transporte, né? Mas também a própria gratuidade dessa passagem, né? Faz com que amenize que tenha menos dificuldades mesmo. Né? Uma folga um pouquinho mais no orçamento para que ela não tenha essa despesa. E a pessoa pode levar um acompanhante. Isso, a pessoa com doença crônica no projeto, né? Prevê que um acompanhante vá com ela também no ônibus de maneira gratuita. É importante, né? Porque pessoas, por exemplo, com diabetes, em alguns graus, ela não pode andar muito tempo sozinha, porque tem alguns efeitos que acontecem com a pessoa que tem essa doença e outras doenças crônicas, e é importante, então, estar sendo acompanhada ali por um familiar, porque muitas vezes, até mesmo quando a pessoa passa mal, as pessoas que estão ao lado não sabem como agir, né? Para prestar o socorro, tendo o familiar conhecendo já a doença, já ajuda nessa questão do próprio atendimento a essas pessoas, e é uma segurança que elas têm também, né? Exatamente. Tá certo. Bom, e como será que ficam as temperaturas para hoje e amanhã aqui na cidade? Confira na previsão do tempo. As temperaturas vão estar um pouco mais baixas em relação aos últimos dias aqui em Jacareí. A chegada de uma frente fria vai provocar quedas nos termômetros e a umidade relativa do ar fica em 64%, com 63% de chance de possibilidade de chuvas, que pode cair a qualquer hora do dia. A mínima fica em 19 graus e a máxima não passa dos 26. Já amanhã, o frio vem com mais força. A nebulosidade aumenta e vamos ter bastante vento na cidade. A umidade do ar vai estar bem alta, em 93%, com 84% de previsão de chuva, também a qualquer hora do dia. A mínima será de 18 graus e a máxima de 23 graus. E agora é hora de lembrar os motoristas sobre o respeito aos limites de velocidade. Vamos conferir a localização dos radares móveis aqui em nossa cidade. Hoje, quinta-feira, os radares móveis estarão nas avenidas Major Acácio Ferreira, Dom Pedro I, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco e nas ruas Padre Eugênio, Tiradentes e Bom Jesus. Amanhã, sexta-feira, os radares móveis estarão nas avenidas Pensilvânia, Maria Augusta Fagundes Gomes, Elmira Martins Moreira, Ademar Pereira de Barros, São Jorge e Avenida das Letras.
Realizado em Jacareí desde 1979, o programa Prefeito por um Dia impulsou 2 jovens estudantes jacareenses no último dia 25. Eles viveram por um dia a experiência de ocupar o cargo de prefeito e presidente da Câmara. Confira na matéria de Ícaro Leal. O dia 25 de outubro de 2016 foi inesquecível para 2 jovens jacareenses. Ellen Grafanassi e Marcos Vinícius Ferreira tiveram a oportunidade de exercer por um dia os cargos mais importantes do município, de prefeito e presidente da Câmara. Respeitando a lei e promovendo o bem-estar do município. O prêmio Prefeito por um Dia teve início em 1979 e segue até os dias atuais. Neste ano, os 2 estudantes foram escolhidos para ocupar esses cargos por meio de um seminário realizado no Educamais São João, sobre a cidadania através do esporte, promovida pelo CMDCA. Para a coordenadora do Conselho, Fernando Duarte, essa é uma grande oportunidade para Ellen e para Marcos Vinícius. Vai ser uma ampliação de conhecimentos, né? Na verdade, eles têm um conhecimento restrito de só ouvir falar, né? E de ler. Porém, hoje eles vão ter a prática, né, de como ocorre e o que ocorre realmente. Isso vai ser utilizado também na vida deles, né, difundido agora para a vida deles e para expandir o conhecimento de outras pessoas que também não conhecem a fundo como funciona. As atividades começaram de manhã com a sessão de posse que aconteceu no plenário da Câmara Municipal de Jacareí. Marcos Vinícius não escondeu o nervosismo de estar sentado na cadeira do presidente da Câmara e comandar os trabalhos da sessão por alguns instantes. Fiquei muito nervoso, eu não sabia o que falar na hora, eu fiquei muito agradecendo, falando pouca coisa, mas já foi mesmo, né? Eu estou muito ansiosa também, porque eu esperei muito por esse dia e é muita ansiedade. O mesmo aconteceu com Ellen, que estava animada em aprender mais sobre o trabalho do prefeito. Vai ser uma grande experiência para mim, até para o meu crescimento. Estou muito ansiosa ainda, porque tem muita coisa para acontecer, estava muito ansiosa para estar aqui. Após a sessão, juntamente com o prefeito Hamilton Mota, os 2 visitaram a escola Silvio Silveira e também as dependências do Educamais Jacareí. Depois, almoçaram juntos com o presidente da Câmara, Arildo Batista, em um restaurante da cidade. Para o prefeito Hamilton Mota, a iniciativa estimula os jovens a conhecerem mais sobre o poder executivo e legislativo. É um momento importante porque isso vai fazer parte da história de vida deles. Eu acho que é um crescimento não só para um conhecimento novo, mas também um significado novo na vida. Eu não tenho dúvida que não só para a família da Ellen e do Marcos Vinícius, mas para os 2 vai ser um dia que vai entrar para a história da vida deles e um dia importante para a vida deles. Para o presidente da Câmara, Arildo Batista, é sempre importante contar com a participação dos jovens em iniciativas como essa. Eu acho que esse tempo que eles vão permanecer com a gente aqui, lógico, é um tempo relativamente pequeno, mas para um jovem eu acho que ele tem uma capacidade de absorção muito maior e ele será com certeza, né, um multiplicador e irá levar essas informações. Eu acho que com isso a gente tem a possibilidade de criar uma sociedade diferente, uma sociedade mais consciente, capaz de entender esse processo tão importante e vital na vida dos cidadãos da cidade. E Jacareí, eu acho que dá um grande exemplo de cidadania nesse caso. Muito bem. Ícaro Leal, você que acompanhou esses 2 jovens vivendo essa experiência, né? Presidente da Câmara por um dia e prefeita por um dia. Como é que você viu essa experiência na vida, no olhar desses 2 jovens? Eles estavam bem ansiosos, né? Como a gente pôde ver na matéria, eles estavam bem ansiosos, estavam bem curiosos para saber como que seria esse dia, como que seria ocupar esses cargos durante esse período, né? E para eles eu acredito que deve ter sido algo único, né? Algo que eles vão lembrar e vão levar isso para o resto da vida deles, né? O Marcos Vinícius, a gente viu na matéria, né? É uma figura, né? Ele perguntava, queria saber de tudo, né? Então, assim, eu acho que essa própria curiosidade que a criança demonstra, né? Que o adolescente demonstra, é importante também para o próprio crescimento deles, né? Eles não têm aquela questão de ficar com vergonha de perguntar, né? Trata ali o prefeito como se
como um igual mesmo, né? E é o que a gente deve fazer mesmo, né? Então, eles ficaram bem felizes com isso, aprenderam bastante e acredito que vão lembrar disso para o resto da vida. Agora, Cibele, como disse tanto o prefeito quanto o presidente da Câmara, né, a importância que tem o trabalho, né, o papel de cidadania despertando na vida dos jovens, mas não só dos dois, porque foi todo um processo ali, né? Houve a eleição, a escola toda participou, os amigos participaram, e isso realmente é importante nesse processo de democracia, né? Eu acho que é importante para todo mundo que participou contribuir com o seu voto, vão entender melhor o que é votar em alguém, né? E isso vai servir para eles para o resto da vida. E eu acho que também eles, principalmente os envolvidos, lógico, mas acho que talvez de maneira geral todo mundo, eles vão dar uma outra importância quando se falar, por exemplo, de alguma ação do prefeito, ou alguma ação do presidente da Câmara, alguma ação dos vereadores, já não vai mais passar batido, né? Não faz diferença o que é vereador ou o que é prefeito, mas agora eles vão se ligar, isso aqui foi uma coisa que o prefeito fez, isso daqui é uma coisa que o Hamilton que eu conversei aquele dia, né, tá acontecendo com ele, ou alguma coisa que o Arildo, isso aqui é um projeto de lei do Arildo, tal. Então é uma coisa assim que eu acho que vai ficar para eles, principalmente para os envolvidos, não vai, agora as coisas não vão ser mais como eram antes. Agora eles vão dar uma atenção muito maior para as ações políticas, para aquilo que está acontecendo na cidade. Eu acho que isso é o grande valor disso tudo, Daniel. Muito bem, Ícaro, que acompanhou o processo desde o início, então você viu esse processo também na própria escola, entre os alunos, entre os colegas e até dos familiares também, né, Ícaro? Sim. Eles, na verdade, eles tiveram um seminário, né? A gente até já tinha contado isso também em uma outra matéria. Eles tiveram um seminário, tiveram que apresentar sobre um tema que era cidadania através do esporte, apresentar um esporte e falar quais os benefícios que ele tinha para a pessoa e para a própria sociedade, né? A ligação que faria com a sociedade. E aí, dentre esses temas, né, eles fizeram os seminários, apresentaram, e aquele grupo que tinha um representante para ser o presidente da Câmara e um para ser o prefeito, indicaram essas pessoas e fizeram uma votação ali entre os próprios alunos, né? Ou seja, né, eles se candidataram, mas eles também tiveram os desafios deles. Eles tiveram que se apresentar, tiveram que enfrentar uma plateia, né, para, digamos assim, mostrar aquilo que eles tinham aprendido durante esse período, né, do seminário. Então foi bem legal isso, né? E acredito que esse tipo de iniciativa, como a própria Cibele falou, né, é algo que vai marcar eles. Eles vão saber agora essa diferença do poder legislativo, do poder executivo, vão saber exatamente o que cada um vai fazer. E quando a gente vivencia uma experiência como essa, isso fica muito mais gravado na nossa mente. Então, acredito que isso realmente vai ser um diferencial para a vida deles. É um marco na vida deles em que eles entenderão o que é o poder executivo, o poder legislativo, vão saber diferenciar e vão ver o que cada um faz aqui na cidade. Coisa interessante é que o Marcos, que a gente acompanhou bem durante o dia, ele falava toda hora: e aí, presidente, quando é que a gente vai começar a trabalhar? Aliás, o Marcos assiste o Bom Dia Jacareí. É verdade. Disse ele que assiste todos os dias. E conhece todo mundo aqui, já conhecia todo mudo aqui, né? Conhecia os nomes de todo mundo, e ele perguntava toda hora: presidente, e aí, quando é que a gente vai começar a trabalhar? E aí, o que eu vou poder fazer? Tal? E era essa curiosidade dele, essa voluntariedade dele de saber como é que funcionam os processos e colocar a mão na massa foi muito interessante e marcou o dia dele. Que permaneça, né, esse espírito nesses jovens e que eles possam multiplicar isso também ali, continuar multiplicando isso na comunidade onde eles estão, porque aí nós teremos cidadãos realmente bem preparados, bem melhores para acompanhar a democracia e levantar essa bandeira tão necessária para a nossa cidade e para o nosso país como um todo, né? Exatamente. Certeza. Bom, e no dia 6 de novembro acontece a 4ª etapa da corrida de rua aqui em Jacareí. E você que quer participar já pode se inscrever. Confira as informações com Rudmila Rodrigues. Já estão abertas as inscrições para a 4ª etapa do circuito jacariense de corrida de rua. A corrida, que este ano entrou para o calendário oficial do município, tem a sua 4ª etapa no dia 6 de novembro. A corrida terá um percurso de 7 quilômetros e categoria Kids. As inscrições devem ser feitas somente pelo site rreventosesportivos.com.br/Sprint Final Jacareí 2016. Lá no site você encontra todas as informações sobre a inscrição e a corrida.
Lembrando, então, que você já pode fazer a sua inscrição e que esta é a última etapa de 2016. Rudmila Rodrigues para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Obrigado, Rudmila. Tá aí Ícaro, que é um esportista que gosta bastante de correr. Eu fiquei sabendo também que a Cibele gosta de praticar esportes e gosta da corrida também, verdade, Cibele? Eu gosto, mas eu confesso que estou parada. Esse dia a dia com criança pequena está sendo bem difícil. Então eu corro hoje, passo umas 2 semanas sem correr, depois tento correr de novo. Então pegar esse sprint final, como foi falado na matéria, essa constância, esse pique, eu estou deixando para algum dia. Algum dia. Algum dia. Já o Ícaro, que é um esportista nato já, e aí, tá animado também, Ícaro? Não digo correr, mas acompanhar, né? A gente sempre acompanha, né? Tá mais acompanhando. Vale lembrar que essa corrida é a 4ª corrida do calendário jacariense. Já tivemos a Color Run em abril, tivemos a Eco Run em junho e também a Night Run em agosto. Agora essa é a 4ª etapa, né? E de uma corrida de um circuito de corridas que já está no calendário da nossa cidade. É importante lembrar também que antes de fazer qualquer tipo de atividade física, principalmente a corrida, os exames médicos têm que estar em dia, né, Ícaro? Você, como um bom esportista, sabe disso, né? Procurar um cardiologista, fazer um exame para ver se está tudo bem com o coração. Procurar um profissional também, né, que vai indicar melhor a maneira de como a pessoa pode fazer esse tipo de treinamento e aí iniciar as corridas. Tá certo, então. E logo após o intervalo, vamos receber aqui no estúdio a presidente da OAB Jacareí, Ana Maria Ribeiro. Bom dia, Jacareí, volta já. Muito bem, estamos de volta com o Bom Dia Jacareí, são 9h32 e já está aqui conosco a presidente da OAB Jacareí, Ana Maria Ribeiro, Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Seja bem-vinda aqui ao Bom Dia Jacareí, muito bom dia. Bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre a campanha Justiça Seja Feita. Isso, garanta que a justiça seja feita. O que é essa campanha? Essa campanha foi lançada recentemente pela Seccional Paulista da OAB. Ela é a nível estadual, estamos começando aqui pela TV Câmara. É uma campanha de valorização da advocacia, que reflete diretamente na população, em especial hoje na população jacariense. Você pode contar para a gente o que motivou essa campanha? Sim, na verdade, o que acontece? A população vem recebendo cartas dizendo que o advogado, que não precisa comparecer com o advogado. Não é assim que funciona. Em qualquer segmento, a população tem que levar um advogado, certo? Seja na delegacia, seja no Sejusc, como tem em São José dos Campos, seja no cartório, qualquer ato jurídico, leve o seu advogado. Para garantia do seu direito, leve um advogado ou uma advogada. Quais são as implicações, por exemplo, da pessoa que não leva, né? Quais são os perigos que ela corre de não estar levando o advogado? O que pode estar ocorrendo com ela? Bom, quem não leva advogado já está colocando em risco o seu direito ou a sua própria obrigação legal. O que acontece? Se você cometer um ato, praticar um ato jurídico de forma errada, de forma que lhe prejudique, vai ficar muito mais caro pagar um advogado para consertar essa questão, uma questão de nulidade ou um direito lesado. Vai sair muito mais caro pagar um advogado depois para consertar isso, ou tentar consertar, porque nem sempre vai haver possibilidade disso acontecer. Então, a garantia é levar antes um advogado. Só o advogado pode dizer se precisa ou não do advogado. Avaliando, só o advogado pode dizer isso. Ana Maria, eu acho que quando se fala em advogado, grande parte, né, da população, principalmente assim, mais simples, pode ter medo de quanto vai ser cobrado. Eu vou resolver uma questão simples. Mas eu vou ter que chamar um advogado, vai cobrar muito caro? Então, para o pessoal de baixa renda, o pessoal que precisa de um advogado, mas não tem condições de arcar com as despesas de um advogado, qual o procedimento? Na verdade, não só a população de baixa renda, mas o leigo em geral, eles têm uma ideia errônea de que os honorários são caros. Nada é caro quando se trata do seu direito. Mas ainda assim, não deixe de levar um advogado por uma questão financeira, porque o que acontece? Existe no site da OAB seccional, depois eu vou passar o link, acho que é www.oabsp.org.br. Lá tem serviços, tabela de honorários e lá tem o mínimo da tabela que é cobrado. O advogado não pode cobrar abaixo daquele mínimo, porque senão ele também estará infringindo a ética
chama-se aviltamento, né, de honorários. Mas existe um mínimo da tabela. Dentro desse mínimo, a população leiga já vai entender qual é o mínimo a ser cobrado. A partir dali, ela procura um advogado de sua confiança e ela negocia ainda que o parcelamento. Ou seja, ela consegue, ela não pode falar, é caro, eu vou procurar um advogado gratuito necessariamente. Mas ainda que seja, procure um advogado, certo? Agora, doutora, pegando esse gancho também que a Sibeli falou, que é uma preocupação até da população, porque por pensar, eu não vou ter dinheiro para pagar o advogado diante daquilo que ele também não tem nem noção da situação que ele está. A própria consulta, né, ao advogado, ao ligar para o advogado já tem essa questão, essa ética de orientar, olha, nesse caso precisa assim, não, nesse caso fica tranquilo que o procedimento, não é todo caso, não é só ligou para o advogado já está cobrando, porque a ideia que se tem, né, de quando você liga para o advogado, e talvez até de uma forma cultural isso é pregada para as pessoas, é que a partir do momento que você ligou para o advogado, já começa ali igualzinho o taxímetro do carro, que você ligou e saiu com o carro, já começa a estar valendo ali. Não, ligar para um advogado para poder pegar essas primeiras orientações e explicar qual é o caso dele, não quer dizer que ele já tenha que pagar alguma coisa ao advogado, né? Na verdade, funciona assim. A gente acaba pegando amizade com alguns clientes e dando essa liberdade até de ligar, mas isso não é o correto. O correto é ir até o advogado, fazer sim uma consulta, não quer dizer necessariamente que ele vai cobrar de imediato, porque o advogado, ele tem como é que se diz? O advogado tem me fugiu a palavra. Ele pode incluir o valor dessa consulta no valor dos honorários. Então, o fato de você não ter o dinheiro para pagar a primeira consulta, não quer dizer que você não vai poder fazer a sua primeira consulta. O advogado pode jogar esse valor no total dos honorários a serem cobrados e até parcelar. Agora, nada impede também que uma ligação, doutor, isso precisa, não precisa, de repente não dá para o advogado avaliar também através de um telefonema. Então, a orientação é que se vá, sim, até um escritório, consulte, sim, um advogado e negocie com ele, inclusive, o pagamento daquela consulta. Doutor, dá para você jogar? Você joga para depois, você inclui nos honorários, parcela para mim no total? Não tem problema. A ideia é consultar, sim, o advogado. Não necessariamente via telefone, nada impede, né? Como eu disse no início, você acaba pegando um certo grau de liberdade com o advogado, pode ligar, sim, mas nem sempre a parte passou tudo aquilo para o advogado, né? Porque às vezes numa conversa vão surgindo outras situações que mudam até o valor dos honorários, né? Precisa uma avaliação mais profunda. Exatamente, né? Uma avaliação profissional. É como o médico, não dá para... Doutor, isso é caso cirúrgico? Não dá para avaliar por telefone. A mesma coisa o advogado. E em relação aos estagiários, até onde que o estagiário pode atender a população, atender uma pessoa que precisa? Até que ponto você recomenda que uma pessoa que, de repente, tem dúvida, procure um estagiário? Estagiário não é advogado. O estagiário, ele não atende, ele pode acompanhar o atendimento, que é diferente, senão ele estaria no exercício ilegal da profissão. Então, o estagiário acompanha atendimento, recolhe documentação, não tem problema. Ele está aprendendo. A pessoa pode esclarecer dúvidas com o estagiário? Deve fazer isso? Não é aconselhável, porque advogado é advogado. Se não é advogado, é exercício ilegal da profissão. Aquele que está fazendo o trabalho do advogado sem estar habilitado está cometendo exercício ilegal da profissão. Então, o estagiário, ele também tem que ter muito cuidado nas ações que ele está fazendo, para não incorrer no exercício ilegal, tá certo? Por exemplo, no meu escritório eu tenho 2 estagiárias, elas, às vezes eu estou atendendo aqui, elas estão recolhendo o documento ali, mas tudo sob a minha fiscalização, sob a minha observação. Ninguém atende sozinho, de jeito nenhum. Advogado é advogado. Então a população também não deve procurar os estagiários para tirar dúvidas? Não, o pessoal tem muita mania, né? Encontrei na feira, poxa, eu sei que ele vai ser advogado. Ele vai ser advogado. Está estudando para isso? Ele está estudando para isso, como eu estudei um dia, como eu fui estagiário um dia, como eu acompanhei, como eu aprendi. Mas ele não é um advogado ainda, ele não pode exercer a profissão, de forma nenhuma. Tá certo, a gente vai fazer uma pausa aqui no bate-papo com a presidente da OAB de Jacareí, falando sobre uma campanha importante aqui, pois temos uma boa notícia para você. Já está valendo a queda no preço na sua conta de luz. Quem informou a boa nova foi a ANEEL, em conjunto com a EDP Bandeirante. Nas próximas cobranças, a população vai conferir essa redução e economizar um bom dinheiro. Saiba mais informações com o repórter Rodrigo Romero. Uma ótima notícia para você que paga todos os meses as suas contas religiosamente. A Agência Nacional de Energia Elétrica
determinou a redução do valor das contas de luz em algumas cidades do interior e do litoral de São Paulo, e dentre elas está Jacareí. A média dessa redução será de cerca de 20% para as residências e de cerca de 30% para as indústrias. Segundo a EDP Bandeirante, empresa concessionária que administra a energia elétrica de 19 das 39 cidades da região do Vale do Paraíba, essa redução se deu por 2 motivos: a queda recente do preço do dólar e também a queda do preço da energia que vem de Itaipu. Então, para você, essa ótima notícia na queda das contas de luz. Rodrigo Romero para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Tá certo, muito obrigado, Rodrigo, por essa boa notícia. Bom, e agora vamos conferir a agenda cultural para os eventos que vão acontecer aqui na cidade. Quem traz para a gente é a repórter Mayara da Mata. Mayara, bom dia. Oi, gente! Hoje é dia de cinema de quinta, lá na Sala Mário Lago. Toda semana, a partir das 7 horas da noite, é possível assistir algumas produções por lá. Curtas e longas metragens são exibidos semanalmente no local e a entrada é franca, não dá para perder. No Parque da Cidade tem ginástica no parque com aulas de ritmos aberta a toda a população. A partir das 7 horas da noite, professores de Educação Física da Secretaria de Esporte do município comandam as aulas para quem quer se exercitar ao ar livre. Vale a pena lembrar que as aulas são gratuitas, não percam! E na programação do Cine SESI no Mundo, aqui de Jacareí, hoje será exibido o filme Os Filhos do Padre, às 7 horas da noite. O Cine SESI no Mundo leva ao público 8 produções cinematográficas produzidas em diferentes regiões do globo nos últimos 10 anos. A mostra fica em cartaz até o dia 17 de novembro e acontece simultaneamente em 33 centros de atividades do SESI aqui da região. Os ingressos são gratuitos e podem ser reservados pelo sistema Meu SESI, vale a pena prestigiar. Essas são as nossas dicas de hoje. Um ótimo dia para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau! Obrigado, Mayara. Ótimas opções de lazer para você aqui que está na cidade de Jacareí. Bom, voltamos aqui ao nosso bate-papo com a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Jacareí, doutora Ana Maria Ribeiro, falando da campanha Garanta que a Justiça Seja Feita, uma campanha importante sendo lançada aqui hoje no Bom Dia Jacareí também, uma campanha estadual, né, doutora? Sim. A senhora informou aqui no nosso primeiro bate-papo aqui que algumas pessoas receberam em São José dos Campos uma carta. De onde veio essa carta para informando que não é necessidade de receber o advogado? Na verdade, salvo engano, essa carta veio do Sejusc, dizendo que não precisava vir acompanhado de advogado. Isso não é verdade. Toda vez que seu direito estiver em jogo, tem que ter um advogado ou uma advogada acompanhando. É preciso ter muita atenção, porque às vezes as pessoas pensam, não, uma carta que vem do órgão oficial, a pessoa, não, se veio do órgão oficial, então eu não preciso de fato ter, mas é bom ter atenção porque ela pode estar sendo lesada de uma outra forma, né? Sim, porque ela fecha um quebra-cabeça, né? Um órgão oficial me chamou, eu tenho um direito para ser resolvido já, e eu não tenho condição financeira de pagar um advogado, então ele acaba fazendo uma conciliação insegura. Ele acaba ficando inseguro, ou por questão financeira, ou por falta de conhecimento técnico, ele não tem segurança de que o direito dele foi garantido. Então, não só do Sejusc, que foi um exemplo que eu usei, mas isso foi um comentário, mas não se deve comparecer a nenhum órgão sem advogado. E você estava contando para a gente alguns exemplos de fatos que aconteceram, acho que foi aqui em Jacareí, de órgãos que mandam também cartas, falando que não é necessário advogado. Ah, sim, isso acontece muito com aposentados, eles recebem muitas cartas de advogados ou de escritórios, associações de advogados, e isso se chama captação ilegal de clientela, porque o que acontece? Eles alugam um lugar 2 dias na cidade, atendem a população leiga, mandam cartas prometendo mundos e fundos, garantias de direitos. A OAB local já fechou 2 captações ilegais de clientela aqui na cidade. Mandaram muitas cartas para a população com essas promessas, e quando nós chegamos no local, eu fui acompanhada da minha comissão de ética, e lá chegando não tinha o número da OAB, que a parte não sabe, o leigo não sabe que tem que identificar o advogado pelo número da OAB, não tinha o endereço daquele escritório, muitos vieram do Paraná,
Esses advogados eram do Paraná e quem estava atendendo a população e dando orientação jurídica e colhendo documentos, num deles era um estagiário, por isso eu volto na questão do estágio, tomar muito cuidado com o exercício legal da profissão. E numa segunda situação, quem estava atendendo era um estagiário de engenharia química, dando orientação jurídica. Eu, inclusive, me passei por cliente que teria recebido a carta, na verdade mandaram para o meu pai, e eu fui lá para saber, e ele estava dando toda a orientação. Eu falei, você é advogado, pode me apresentar a sua cédula profissional? Não, na verdade, eu falei, na verdade, você está cometendo o exercício ilegal da profissão. Ou você me apresenta o advogado que está por trás, ou quem está por trás disso, ou eu vou chamar a polícia que nós vamos lavrar um flagrante de exercício ilegal da profissão. Na hora apareceu, não eram advogados, era uma empresa que estava por trás. Olha o risco que botou a população jacareense. Então, nós já é a segunda vez no mesmo lugar, nós também já fomos no local que estava locando, eles também não sabiam que a finalidade era essa, ou seja, a população estava realmente em risco. Então, ninguém manda carta. A ordem é o seguinte, você procura o advogado, não o advogado procura você. O advogado não procura o cliente através de carta. Isso é captação ilegal de clientela. Então, esse inverso não existe. Você procura o seu advogado, você leva o seu advogado. O advogado não vem até você. Se ele veio até você, alguma coisa está errada. Agora, doutora, só para poder esclarecer, até para a população, até mesmo a leiga, né, para entender em que momento ou quais são as situações em que ele deve procurar um advogado. A senhora falou aqui já um pouquinho que em órgãos, quando for convocado por órgãos oficiais, que órgãos são esses e quais são as situações que ela deve procurar um advogado para que ela possa realmente ter os seus direitos ali garantidos. Em qualquer ato jurídico, seja como autor, seja como réu, seja para defesa ou seja para entrar com a ação. Cartórios, cartório de notas, cartório do registro civil, delegacia, Sejusc, fórum, qualquer segmento que tenha o seu direito em jogo, leve um advogado. Você pode, você consegue. Mesmo na defensoria, o que tem ocorrido? Que o pessoal faz muita confusão, o leigo faz confusão. A parte passa pela triagem na defensoria pública, que antigamente era feito pela OAB, passa na triagem, aí tem a segunda triagem que é para ver se tem o direito de ação. O defensor, muitas vezes, ele propõe, ele vê que há a possibilidade de uma conciliação. Mas ainda neste caso, quem procurou a parte, quem procurou a defensoria foi a parte contrária. Então, se a parte que foi chamada pelo defensor, se ela estiver insegura de fazer com o próprio defensor que o chamou para conciliação, ainda assim, se ele passou pela triagem, ele tem direito a uma nomeação para um advogado para ele, de um advogado para ele. Ou se ele estiver inseguro com o próprio defensor, que foi acionado primeiro pela parte contrária, ele também pode falar, olha, eu não estou seguro e eu vou buscar o meu advogado particular. Então, essa é a situação. Se o seu direito estiver inseguro, em insegurança, traga o seu advogado, em qualquer situação. Chamou você para qualquer situação, recebeu uma carta, vá com o advogado. E não existe carta, só existe carta de advogado para a parte quando o advogado da parte contrária está te chamando. Ainda assim, vá com o seu advogado. Isso acontece muito no juizado de pequenas causas, por exemplo, quando a pessoa vai lá, ou com uma ação, ou que foi chamado, ou foi convocado, ou então que ele vai lá entrar com uma ação. Normalmente, antes de se apresentar ao juiz, ou quando se apresenta ao juiz, ele pergunta se você está acompanhado do seu advogado. Sim. Caso você não esteja acompanhado do seu advogado, aí eles indicam, então, alguém do Ministério Público, é isso? Na verdade, tem um plantão, né? Da própria OAB tem um plantão nos juizados especiais para aquele que necessite esteja sem o advogado. Só que no juizado especial de pequenas causas, aí é um segmento diferente. Ali a parte pode se apresentar sem advogado, mas ali ela vai reduzir a termo o direito dela e depois o juizado vai dar os segmentos. Mas ele vai só ter um determinado ponto, depois a parte já vai precisar também da orientação de um advogado. Certo? Independente da legislação, independente do juizado de pequenas causas, a OAB aconselha sempre um advogado. Tá certo. Ana, eu queria aproveitar a sua presença aqui como advogada e representante dos advogados aqui em Jacareí. Sim. Queria fugir um pouquinho do assunto e te perguntar como é que você acha que está o nível dos cursos de direito aqui da nossa região, aqui, Jacareí e São José dos Campos. Nossos cursos estão ótimos, em especial na Escola Superior da Advocacia,
que nós trazemos, primeiro nós fazemos uma pesquisa, né, de opinião entre os advogados, estagiários, os estudantes de direito, bacharéis. A gente faz toda uma linha de pesquisa para depois trazer o curso. Nós tivemos cursos muito bons em relação à mudança do novo Código de Processo, ocorrido em março passado, e nós fizemos todo o treinamento, cursos voltados para essas alterações. Então, os níveis estão bons, em especial em Jacareí, em especial na nossa Escola Superior da Advocacia. Muito, muito bom o nível de ensinamento técnico para o advogado. Podemos, então, confiar nos nossos Pode confiar, nas faculdades, Jacareí. a gente está de olho, nós estamos na fiscalização, aqui pode confiar. Tá certo, então. A gente quer agradecer, então, a presença da doutora Ana Maria Ribeiro, presidente da OAB Jacareí. O Bom Dia Jacareí de hoje termina aqui, são 9 horas e 50 minutos, faltam 10 minutos para as 10. Agradecendo também a presença da jornalista Sibeli Sugano e também do repórter Ícaro Leal, jornalista, que esteve aqui no primeiro bloco. Também a Maera da Mata, que participou com a gente, trazendo as informações da sessão ordinária. Lembrando que amanhã, sexta-feira, você acompanha a 36ª sessão ordinária da Câmara, que acontece excepcionalmente nesta sexta-feira, às 9 horas da manhã. E a seguir você assiste mais um programa Simples Assim, que estreia a partir de hoje o especial de Natal. Serão dicas e ideias para você se preparar para as festas de fim de ano. E hoje também tem estreia às 8 da noite do programa Nosso Som com a banda Damã. E agora, para fechar o nosso Bom Dia, você acompanha um pedacinho do programa de hoje à noite. E até lá. Me sinto livre, pois faço a minha liberdade. Mesmo aqueles que empatam vão enxergar a verdade. Não adianta, somos todos iguais. Ninguém veio nesse mundo pra ser escravo de capataz. Entenda, filho, a gente vence na humildade.